E essa mãe, ela foi para consulta com a mãe dela e foi com o marido. E aí você via que a questão ali não era uma questão que era nutricional, que era uma questão da dinâmica familiar. E ela se sentia tão mal, porque era como se tudo fosse da situação fosse culpa dela, né? Culpada pela ausência dela por ter que sair para trabalhar e deixar os cuidados da mãe. Cuidado porque não estava sabendo orientar a mãe no cuidar do filho e e culpada porque o marido cobrava uma postura dela que ela não conseguia ter na visão dela, né? E aí, no final da consulta, na verdade, o ajuste que foi da dinâmica familiar. E no outro dia, essa mãe entrou em contato comigo falando assim, ó, não teve nenhuma prescrição nutricional, mas ela falou que o retorno foi tão positivo com relação ao alinhamento dessa dinâmica que já foi suficiente. E muitas mães se veem nessa condição, né? Porque naquela estrutura, naquele núcleo, já foi o suficiente para comprometer todo o bem-estar dela. Porque deixou de ser algo leve, deixou de ser algo que seria prazeroso, de um apoio, para ser esse julgamento que você falou aí agora. E vamos entender que já existe toda uma fragilidade. Existe uma É, fragilidade pelo próprio processo da maternidade, que é extremamente complexo, né? Nós não somos ensinadas, ninguém é ensinado a ser mãe. É é, interessante, né? Porque as pessoas, elas falam de uma maternidade, elas tratam da maternidade com tanta perfeição, que quando isso. as pessoas vivenciam, é um choque de realidade. E olha que a gente está mudando até muito isso. Eu já vejo hoje um movimento que a gente está com acesso à informação, né? A tecnologia está chegando aí para poder mudar muito a É. nossa forma de realmente se conectar com a informação, tá? De ter acesso, de usar essa informação. E isso está mudando muito a mentalidade das pessoas, o próprio olhar das Isso, pessoas sobre alguns processos. Mas mesmo isso. assim, mesmo com essa mudança, né, com essa transformação que a gente está vendo, de uma aceitação maior do que é a maternidade, né, de um realismo maior, a gente mesmo assim ainda sente o impacto do que é ideal e do que é cobrado, né, dentro desse contexto familiar. Ai, meu Deus, caiu O tudo. celular voou. Não, isso acontece demais comigo. Olha, não tem uma live que acontece um desastre desse, porque eu sou uma pessoa do improviso, entendeu? Eu Ei, vou botar boa. em qualquer canto. Como a gente usa muito, né? É, Meus suportes, eles quebram absurdamente. Eu sou uma pessoa que não tem cuidado com muitas coisas, né? exatamente. É Eu por não aí. tenho. Eu sou uma pessoa meio que Aquele descuidada. encarnou, E aquele aí, encarnou o herói de B e saiu voando. pronto. Então, Mari, quando a gente pensa nesse processo, né, dessa maternidade, você já me viu de filtro? Você estava aí falando, ó, Vejo. tô trabalhada Minha no filha, filtro. Dá tecnologia. licença. Tudo certo esse Dá negócio. licença. Eu Uma amo. corzinha que eu tava pálida, tá vendo a corzinha? Tô aqui toda trabalhada na cor, no Adoro. blush. É. Então, Mari, a gente fala justamente desse processo que é já trabalhar com algo que é sensível, que é vulnerável. A mãe, ela está num estado de procurar ajuda para um filho que tem um problema que ela não sabe como vai ser o prognóstico desse problema, porque é muito Isso, pessoal, tá? A isso. gente entende, a alergia alimentar acontece dessa forma, desencadeada. Tá, mas cada organismo responde de um jeito ao tratamento, às próprias características do quadro. Então, é algo muito sutil, que dá muita insegurança. Insegurança é uma palavra comum no dicionário das mães, certo? E dos É. pais. Peraí, não vamos ser Sim. radicais e só falar da Não. maternidade. E aí, o que que acontece? Se você coloca um grande ou um outro peso, né, sobre isso, é desumano, Hum, né? isso. É desumano. Então, a gente precisa trabalhar, Mari, de forma muito sistêmica, ter um olhar muito sistêmico, para que a gente possa desconstruir alguns pontos. Eu digo que todo mundo acaba sendo um pouco de tudo no consultório, né? Eu sou um pouco de fono, um pouco de físico, um pouco de nutri, dentro do que eu posso ser. E vocês também são um É. pouco de psicólogos, porque É. vocês precisam olhar para isso e entender assim, ó, existe uma demanda familiar que está além da questão nutricional, que está Exato. além do que a criança apresenta enquanto uma limitação, uma necessidade de tratamento, de uma necessidade de intervenção. Exatamente. E quando a Exatamente. gente olha para isso, a gente não pode negligenciar esse ponto. A É. gente precisa saber como incluir isso num processo de tratamento. Então, muitas vezes, só a escuta
da família. E só um direcionamento sobre essa dinâmica familiar ser mais saudável para trazer um apoio, né, para trazer um acolhimento, para trazer um compartilhamento de responsabilidades. Somente isso, às vezes, já ajuda no caso. A gente vê, ó, o caso melhorar.